Galera, estamos ao vivo, quase que eu não consigo entrar. Tá uma tempestade aqui em São Paulo, e o meu convidado tá lá na fronteira do país também, mas vamos fazer uma corrente de oração para que essa live dê certo. Era para ser lá no canal Um Teste em Wall Street, mas o Instagram me sabotou, não consegui, não liberaram a live para lá, e aí acabei fazendo aqui no canal Faca na NR mesmo. Meu convidado acabou de entrar. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Vamos lá. Que? Olha, tá, não tá fácil não. E aí, Felipão? E aí, Fabiano, beleza? Tudo Tá bom? me vendo Oi, bem aí? galera, tudo bom? Tranquilo? Tá me vendo bem? Tô, a internet tá funcionando por enquanto. Cara, aqui tá caindo o mundo e você tá aí no fim do mundo, né? Então, Aqui tá 32 graus. cara, aqui eu tô cheio de blusa, mano. O cara tá suando, velho. Tô Meu de Deus. regata aqui, ó. E aí, gata, velho, você tá maluco. Felipão, quero te agradecer, cara, imensamente, já de cara. Você tá cheio de projetos aí, tá voando alto, né? E disponibilizar seu tempo aí para um canal tão pequeno, cara. Então só mostra sua humildade aí, cara. Muito obrigado. Estou muito contente aí de estar com você aqui, mano. Imagina, Fabiano, não, prazer, cara. A gente é amigo há muito tempo e eu tenho muito orgulho também da tua trajetória e é um prazer enorme trocar uma ideia aqui com você e com o pessoal e ajudar, né? Que é o que a gente sabe fazer. Show. Então, para quem ainda não te conhece ainda, né, que está aqui no meu canal, queria que você se apresentasse para quem é a fera dos concursos aí que eu trouxe, o demolidor dos concursos. Bom, galera, boa noite. Eu sou o Felipe Costa, conhecido como Goiaba e Ney aqui no mundo dos concursos. Eu sou fiscal de receitas estaduais na Secretaria da Fazenda do Pará e eu também fui aprovado em alguns concursos na área fiscal, como auditor fiscal. Fui aprovado também além do Pará, fui aprovado no Amazonas, fui aprovado no para auditor fiscal em Minas Gerais, no ISS Belo Horizonte, que é o concurso municipal para auditor fiscal também, e na Secretaria da Fazenda do Mato Grosso, além de algumas outras aprovações na área de como engenheiro ambiental. Não, Essa é a minha trajetória. E eu também sou orientador e coach de concursos também, atuo mentorando alunos que almejam o mesmo cargo para auditor. ô Felipe, quem, já de cara aqui, ó, para quem quiser ser mentorado por você, né, que vai assistir essa live, vai gostar pra caramba, tenho certeza. Como é que faz para te encontrar, cara? Já vamos aproveitar agora que o final tá bom, não? É no Instagram falando comigo e eu atuo numa empresa chamada Guruja Concursos, que é especializada na área fiscal, na área de controle para concurso de auditor de controle externo e na área policial. Show de bola. Galera, para você que está no meu Instagram, tá? Quiser achar o Felipe, é só entrar nos meus amigos lá que você vai encontrar. Se não achar, me manda uma mensagem que eu passo os contatos dele para você que está interessado em ser mentorado pelo Felipe. Filipão, já vamos começar aqui na lata. Cara, como que você entrou nesse meio dos concursos públicos? Se você até já trabalhou como CLT alguma vez, como que foi essa guinada, esse interesse teu para começar a prestar concurso? Cara, eu sempre percebi que eu era bom de fazer prova. Durante o ensino fundamental, ensino médio, eu sempre fui um bom aluno e eu percebi que eu tinha jeito com fazer prova. Então, a partir daí, já me liguei que essa área seria algo interessante para mim. E eu até cheguei a trabalhar 3 meses durante um trabalho CLT normal, só que, cara, era muita exploração e eu vi que aquilo lá não era para mim. Trabalhava das 6 às 6 e ganhava um salário mínimo ali. E eu falei, não, não, esse é para mim não. Aí com 3 meses eu já larguei e parti para o mundo dos concursos. Puta que maravilha, hein, cara? Oh, meu Deus do céu, se eu tivesse conhecido o Felipe antes. Ô, Felipão, e cara, qual que foi o concurso mais difícil, tá, que você já prestou e que você passou? E qual foi o que te deu mais ensinamentos ali, até mesmo se você até não tenha passado, né? Porque às vezes a galera faz muito concurso, não consegue passar, desanima. Então eu queria saber de você, qual foi o mais difícil e qual foi, às vezes, o que você mais aprendeu até com uma reprovação? Com certeza se aprende muito mais com reprovações do que com aprovações, tá? Eu falo aí da minha trajetória, eu falo das conquistas, mas
Eu fui reprovado em diversas provas, tá? Para quem não conhece esse mundo aí, para concurso de auditor, a regra é você ser reprovado. E eu fui reprovado em umas 3 ou 4 provas antes de ser aprovado. Quando eu fui aprovado em um, aí eu tirei um peso das costas e comecei a ser aprovado na sequência, assim. Mas o concurso que mais me ensinou foi uma reprovação na Secretaria da Fazenda do Ceará, porque era um concurso que foi o concurso pelo qual eu comecei a estudar. Queria muito, muito, muito morar na praia. E acabei me pondo um peso muito grande nessa prova que eu tinha que passar, estudei demais, tinha que passar e acabei chegando na prova e cometendo alguns erros bobos, alguns erros por falta de estratégia mesmo, de ter colocado muito peso naquela prova, ter ficado um pouco nervoso. E o concurso mais difícil que eu fiz foi esse aqui que eu passei do Pará e o do Mato Grosso. Foram os mais difíceis daquele, dentre todos que eu fiz. Mas o que mais me ensinou foi uma reprovação que foi ali na Secretaria da Fazenda do Ceará. E nessa reprovação, você foi assim muito confiante? Você falou assim, cara, eu já tá garantido, eu só vou lá para cumprir tabela. Ou não, você achava que. Cara, eu nunca encarei uma prova dessa maneira, mano. Como já passei e tal, eu sabia que eu tinha dado o meu melhor, mas graças a Deus eu sempre fui uma pessoa assim, nunca subi no salto, nunca fui, já passei, nunca tive esse tipo de pensamento. Então, não. Foi mais por ter colocado muito peso em cima dessa aprovação, de que eu tinha que passar, mas achar que eu já tinha passado, isso não. Entendi. E, cara, assim, você que já está agora mentorando, né, a galera que está querendo, né, obter o sucesso que você já teve, quais são os principais erros, Felipe, que você vê na galera que principalmente está começando essa jornada de concurso? Que até você às vezes até recebe, né, esse pessoal que está querendo passar. Eu acredito que você pegue muita gente que também não consegue passar, já prestou alguns concursos, né? E aí quando chega na sua mão, cara, que você faz a análise do perfil desse concurseiro aí. Qual é os maiores problemas que você já encontra de cara, assim? Cara, o pessoal costuma. Concurso de auditor, para quem não sabe, galera, ele envolve o estudo ali de mais ou menos 18 a 20 disciplinas, tá? Você estuda vários direitos, você estuda contabilidade, você estuda as matérias de exatas, estuda português, então, assim, são muitas matérias. Então, assim, o pessoal costuma comparar, costuma vir de algumas aprovações em outros concursos e achar que ali em coisa de 6 meses você vai resolver sua vida numa prova de auditor porque você estudou 6 meses, sendo que uma aprovação dessas ela se constrói em 3, 4, 5 ou até mais anos. Então, um erro muito comum é o pessoal acabar comparando o concurso de auditor com outros concursos, também de nível superior. Mas quanto maior a remuneração, maior o grau de exigência, maior a competição e mais difícil se torna essa caminhada. Então, esse é um dos erros muito comuns. Outro erro bastante comum é o pessoal acabar ficando trocando de área. É, tá ali há um ano, 6 meses, um ano, até 2 anos ali, e aí surge um concurso de uma outra área, e aí a pessoa sai da área fiscal e vai para outra área. Então, também você ficar focando em oportunidades que surgem fora da área que você está focando é outro erro bem comum. Terceiro erro, acho que também o pessoal querer fazer resumo logo de cara, assim, também é outro erro muito comum, porque no começo você não sabe o que é importante e o que não é. Só fazendo muitas questões é que você vai entender o que a banca cobra, e a partir daí você vai vendo o que é cobrado pela banca, e aí você pode passar a fazer resumos. Então, isso também seria um terceiro erro, assim, bastante comum. Pô, legal. E, cara, você acha importante, então, até que você já até meio que explicou isso, mas você acha importante a pessoa fazer um planejamento, né, para estudar para uma prova, para um concurso público, ela tem que montar um plano de ação. Você acha importante isso? E até já emendando, Filipão, você conseguiria explicar, mas assim, né, de forma mais ampla, como fazer ali, né, um plano de ação para um concurso público tão complexo como o que você faz, né, que você prepara a galera para isso. Não só para concurso de auditor, mas para concursos em geral, hoje em dia, galera, planejamento é fundamental.
essencial para você conquistar uma aprovação, porque hoje em dia todo mundo sabe que um cargo público é bom, todo mundo almeja a tão sonhada estabilidade, ter uma remuneração digna, poder sair deu seu horário, você poder ir embora, não ser algo com uma cobrança excessiva. Então, assim, todo mundo sabe que concurso público é bom. Então, hoje em dia está muito diferente em qualquer tipo de prova do que já foi há 6, 7, 8 anos atrás. Então, assim, esperar um edital sair para você começar a estudar ou ouvir notícias do edital para você começar a estudar, geralmente dá errado. Tanto para concurso de auditor, aí nem se fala. Aí você começar a estudar quando o edital sai ou está próximo de sair, não adianta nem sonhar. Mas o planejamento é fundamental, cara. Então, assim, você faz um ciclo de estudos em que você vai colocando as disciplinas que caem no concurso, assim, e vai rodando esse ciclo coisa de 1 hora em cada disciplina. Para concurso de auditor, por exemplo, que são 18 a 20 disciplinas, você começa ali com o ciclo básico e vai rodando aquelas disciplinas: português, raciocínio lógico, direito administrativo, contabilidade, direito constitucional, direito tributário, e vai rodando até fechar essas 6 disciplinas. A partir do momento que você termina uma disciplina, você vai adicionando mais disciplinas e aquelas que foram finalizadas, elas entram em modo revisão por meio de questões. Então, estudar através de ciclo de estudos e fazer um planejamento de como vai ser sua semana, ali no domingo à noite era quando eu sentava e planejava como seria toda a minha semana. Ter horários fixos para estudar, ter rotina é outra coisa fundamental para quem almeja passar num cargo público. Então, assim, repetição, gente, tentativa e erro, ver o que dá certo e o que não dá certo para você e se planejar exatamente. Você precisa sentar na cadeira ali no começo do dia e saber exatamente o que você vai ter que executar, para você se preocupar só com a absorção do conhecimento, do conteúdo. Então, o planejamento ele é essencial para uma aprovação num cargo público, tá? E você acha, Felipe, que dá para a pessoa estudar por conta própria, né? Ou se é muito melhor fazer um cursinho ou fazer uma mentoria como você faz com né, os seus alunos? E eu vejo várias vezes você postando, o pessoal te mandando mensagem com aprovação e tal. Né? Qual que é a diferença, você que eu acho que quando você começou, você não sei se você já pegou cursinho de cara ou você tentou estudar sozinho. Como que você vê a pessoa estudar sozinha ou pegar uma mentoria? Cara, é plenamente possível você ser aprovado sem mentoria, tá? Isso é fato. É plenamente possível. Só que assim, você vai gastar mais tempo elaborando o planejamento do que numa mentoria ali você pagar para alguém. Você vai terceirizar essa etapa, que é o planejamento. O seu mentor, o seu orientador, ele vai te entregar algo pronto para você só executar. Então você poupa esse tempo do planejamento, principalmente para quem trabalha assim, é algo, qualquer hora ali é fundamental. Então, é mais uma questão do planejamento e uma pessoa que já foi aprovada naquilo, já trilhou aquele caminho, que vai te passar alguns atalhos ali, não diria atalhos, mas ela não vai deixar você errar em horas que a maioria das pessoas erram, entendeu? Mas assim, é plenamente possível passar sem acompanhamento. Eu estudei com acompanhamento, mas também no início eu estudei sem acompanhamento. E eu só falaria para quem começar a estudar sem acompanhamento, pelo menos pesquisa sobre a área, pesquisa sobre ciclos de estudo, sobre métodos de estudo, para você pelo menos ter uma noção, assim, não começar, eu decidi estudar e começar a estudar igual um cavalo doido, assim, sabe? E até a pessoa acaba desanimando, né, Felipe? Ela estuda sem meio que direção, né? E aí estuda, e aí chega lá, às vezes não cai em nada que ela estudou na prova, né? E acaba se perdendo. Então, acho que a mentoria é você pegar atalhos, né? Você ter alguém ali para Sim, te guiar, né? é você não errar onde aquela própria pessoa que eles errou, entendeu? Entendi. Então você às vezes tem uma afirmação de que algo que você está fazendo está certo, de essa outra coisa que você está fazendo está errado. Então, assim, você evita cometer alguns erros que às vezes te poupam muito tempo, sabe? Então, Entendi. assim, é muito bom, assim, com certeza, uma orientação, mas eu sei que não é todo mundo que tem condição de fazer, e é plenamente possível ser aprovado sempre. Eu acho que também a pessoa pode fazer uma estratégia, às vezes ela não tem tanto recurso,
fazer concursos públicos menores, né, menos concorridos, com salários até mais baixos, para ela poder melhorar um pouquinho de vida e aí sim se preparar para algo mais complexo, né, como o que você faz. São E já... chamados concursos, são chamados concursos escada esses aí, porque assim, a aprovação para auditor é um projeto de médio e longo prazo, tá? É coisa de 3, 4 anos você estudando. E nem todas as pessoas, às vezes, elas têm condições financeiras de se manter estudando, seja trabalhando ou não, mas ali, de se manter ali estudando, focada, sem ter uma pressão excessiva nas costas. Então, assim, muitas vezes é recomendável que a pessoa, a depender do seu contexto e realidade, ela preste um concurso menor que possa te dar condições melhores para você entrar em um projeto maior, que, por exemplo, seria se tornar auditor. Não, legal. Ô Felipão, e como que você recomendaria, né, a pessoa dividir o tempo dela entre estudar, fazer os exercícios e fazer revisões? Tem uma, uma, uma Cara, estratégia, né? Uma estratégia para poder fazer isso? eu costumava fazer assim. Primeiro você lia a teoria do PDF, né? Você vai ter que adquirir um material de um cursinho ali, que é algo mais mastigado, algo, esse negócio de estudar por livro aí. Eu desconheço hoje em dia, vai ter que adquirir um bom cursinho, um bom site de questões. Eu utilizava o Tec Concurso, ele e o que concurso são os melhores ali, mas eu preferi o Tec. Para a área fiscal é algo assim mais batido, que o pessoal usa mais. E aí é aquilo, você vai estudando a teoria, fazendo algumas das questões do PDF ali para assimilar de primeiro conteúdo, e a cada 3 aulas, mais ou menos, você vai revisando, você volta, revisa o que você estudou e aí você segue adiante. E nesse meio tempo você vai mesclando teoria, termina a teoria, questões. Questões de PDF, questões de site de concurso. Aí você volta, revisa ali depois de mais ou menos 3 aulas, aí novamente, continua a teoria, questões, passou mais 3 aulas, aí você volta e revisa 6 aulas ali, que seria a revisão acumulada. Então, geralmente é assim, esse negócio de estudo reverso, de você ir direto para as questões sem ver a teoria, eu acho meio furado. Entendi. Então, é assim, você base, que é a base teórica, mas a partir dessa construção da resolução de questões. Se aprovado num concurso, principalmente para um concurso de alto nível, alta complexidade, como o concurso de auditor, você não precisa ser especialista no conteúdo ali daquelas 18, 20 disciplinas. Você precisa se tornar um especialista em resolver. Para você ter uma ideia, na minha preparação eu resolvi mais ou menos umas 90 mil questões. Cara, muita coisa, né? Muita coisa mesmo. Eu queria tirar uma dúvida com você também, que muita gente fala sobre mapa mental, sobre resumo, né? Tem uma série de ferramentas aí que o pessoal divulga, né? Até às vezes quer vender, que fala que melhora, né? E acaba fazendo uma aprovação mais fácil. Você acha que realmente funciona? Mapa mental, resumo? O que que você acha realmente que funciona para a galera que às vezes não tem grana para pegar uma mentoria, né? E ele acaba sendo bombardeado de informações ali. Cara, o principal, absoluto, para você ser aprovado é um material teórico de um cursinho bom e uma assinatura de um site de questões. Isso é o básico. Resumos, mapas mentais, essas coisas ajudam se você selecionar bem a pessoa que é a produtora desses materiais. Então tem que ser uma pessoa que você bota uma fé, que você confia, de preferência, uma pessoa que foi aprovada naquele concurso pelo qual você está prestando. E assim, para quem trabalha, eu acho importante e até recomendo você adquirir algum material de resumo, um mapa mental, e aí você vai complementando ele com as suas dificuldades que vão aparecendo a partir de quando você faz questões. Mas sempre ir personalizando esse material com as suas dificuldades, porque você parar para fazer resumo, cara, isso é realmente complicado. Muita gente que presta concurso da área fiscal trabalha, e aí você equilibrar o estudo de 18 disciplinas, de 15, 20 disciplinas, e ainda ter tempo para revisar, fazer questões e elaborar seu resumo do zero, cara, se torna uma tarefa assim hércule, e ao mesmo tempo ter que trabalhar.
Então, eu recomendo você escolher um material bom de qualidade, seja um resumo, seja um mapa mental, e ir complementando ele com as suas dificuldades. Mas, como eu falei, é claro, selecionar bem o material, selecionar bem a pessoa que produz esse material. De preferência, experimentar aquelas aulas bônus, aqueles materiais bônus, ver se aquele layout ali ele é palatável para você, se faz sentido para você, e sempre ir personalizando ele de acordo com as suas dificuldades que vão surgindo ao longo da resolução de questões. Legal. Ô Felipe, como que você orienta seus mentorados para aquelas matérias que eles têm mais dificuldade, tem matéria que, cara, não entra na cabeça, eles focam mais essas matérias? Como que você faz quando o seu mentorado chega para você e fala, Felipe, cara, isso aqui não entra na minha cabeça, nem que eu rache minha cabeça e coloque lá dentro, mas não entra essa matéria. Como que você faz, cara? Cara, essa análise ela varia de caso a caso, porque depende da disciplina que estamos falando. Em concursos da área fiscal, disciplinas como direito tributário, como as contabilidades, elas têm um peso e uma relevância maior do que outras disciplinas, que até são mais difíceis, como por exemplo economia. Economia é uma disciplina que todo mundo tem dificuldade, TI, tecnologia da informação, é uma disciplina que todo mundo tem dificuldade, e assim, você não precisa buscar excelência nessas disciplinas. Às vezes ali você fazer os 60, 70% já é o suficiente para você ser aprovado. Agora, matérias que têm uma relevância maior na prova, aí essas realmente ela precisa bater cabeça, precisa repetir, fazer uma repetição, fazer mais questões, porque assim, de tanto fazer questões, uma hora entra. Seja por você decorar o assunto, seja por você entender o raciocínio ligado àquele assunto, mas a estratégia é você não se apavorar e fazer muitas e muitas questões. E, cara, tira uma dúvida também que é muito frequente da galera, né? O descanso, cara. Né? O cara sair estudando 12, 15 horas por dia, de domingo a domingo. Como que você lida com isso, né? A parte do sono, se o sono é importante, se uma atividade física é importante também, né? O lazer, como que na preparação para uma prova de alta performance, né? Uma prova de alta complexidade como a que vocês fazem, como que você lida com essa parte? É importante? Você passa para o seu mentorado, cara, você tem que tirar uma. Qual que é o cronograma para entrar essa parte de sono, às vezes uma academia, uma atividade física? Cara, sono é inegociável, é algo ali que você precisa pelo menos dormir umas 6 horas, 6 horas e meia bem dormidas, tá? Então, assim, você tentar cortar o sono nunca é um bom negócio. Isso aí é em último caso para realmente quem não tem tempo nenhum mesmo. Mas sono é algo inegociável. Atividade física, eu acho que foi um dos maiores segredos meus para poder me permanecer por tanto tempo estudando muito e em alto nível e conciliando com o trabalho. Porque na medida da minha trajetória em que eu via outras pessoas tendo burnout, outras pessoas elas tendo depressão, caindo em alguns pontos que eu não caí. Por quê? Porque a atividade física ela é algo que dá uma desopilada na cabeça, é algo que melhora teu sono, melhora a absorção do conteúdo, você descansa um pouco, você alivia um pouco aquela pressão enquanto você está fazendo uma atividade física. Então, assim, eu acho fundamental a atividade física também. Legal. Agora, para quem não tem muito tempo, algo mais moderado, né? Você não precisa correr ou ir na academia 5, 6 vezes na semana se você trabalha, né? Agora, lazer, cara, lazer já é algo bem mais controlado ali. Você tem filho, pô, você passa ali um tempo com seu filho, e tal, mas você tem que aprender a dizer não para muitas coisas, sabe? Que é a abdicação, principalmente para quem concilia os estudos para uma área fiscal, por exemplo, com o trabalho. É, você acaba abrindo bastante mão, assim. Eu deixei de ver meus amigos assim por muito tempo. Eu, Cerveja, gosto de tomar cerveja, álcool. Cara, troquei pela cerveja sem álcool. Eu comecei a ser, pus na minha cabeça que era um lazer fazer questão de estatística sexta-noite tomando cerveja sem álcool na sexta-feira à noite. Então, assim, alguns hábitos que você tem repensá-lo, sabe? Porque assim, uma aprovação dessas, ela vem de muito esforço, muita dedicação e é fato que você vai precisar abdicar de algumas coisas e falar muitos nãos ao longo da sua trajetória para você poder ser aprovado em um concurso desse. Então, assim, dá para ter lazer, dá, mas é algo
algo moderado e moderado. Não, legal. Ô, Felipão, e cara, como que você consegue, cara, manter a motivação? Porque, assim, eu passei um pouquinho, né, pelo seu mundo aí, com a certificação que eu tirei esse ano, e eu fiquei 4 meses estudando, cara. E chegou num momento, cara, que eu não aguentava mais, assim, tava, assim, estudando o dia inteiro, acordando de madrugada de domingo a domingo, e, cara, eu tava muito desmotivado, porque às vezes você faz o simulado, a nota não sobe, e você tá se esforçando, tá se dedicando, e, cara, e não vai. E o seu ainda é até mais complexo, né? Porque, cara, como que você mantém um aluno motivado, cara? Às vezes uma aprovação que vai levar anos, às vezes, para acontecer, né? Que não é um negócio. E hoje todo mundo quer um negócio imediato, né? O cara quer um Sim. negócio para ontem, né? Como que você consegue fazer para manter alguém motivado? Ou até mesmo como que você se motivava, cara? Porque, cara, chega uma hora que, velho, você dá uma desanimada, uma baqueada, assim, cara. Cara, uma aprovação construída ao longo de 4, 5 anos, ela vai ter altos e baixos. Então, assim, vai ter momentos que você vai desacreditar de você, você vai achar que aquilo não é para você, você vai achar que aquilo não é, que você não é capaz. Você não precisa de motivação o tempo inteiro para ser aprovado. O que vai te aprovar é a constância e a disciplina. Você não está motivado? Estuda sem estar motivado. Você, quando você escova os dentes todo dia, você escova com motivação? Você não escova motivado. Você escova os dentes porque você tem disciplina, você sabe que aquilo é necessário. Então, o que vai te levar a uma aprovação em um concurso de alto nível não é a motivação, é a constância e a disciplina. Então, assim, você senta na cadeira sem você querer sentar na cadeira, você se força a se concentrar. O que eu fazia para, às vezes, assim, pô, eu tava muito embaixo ali, muito desmotivado e precisava de uma injeção de ânimo. Cara, duas coisas que eu fazia. Eu gostava de ver entrevistas de aprovados, é claro, uma vez ou outra, né? Você não vai ficar deixando de estudar direto para ficar vendo entrevista de aprovado. Mas, assim, ver entrevista de aprovados, ver histórias semelhantes à minha, de pessoas que passaram por aquilo que eu estava passando e que chegaram à aprovação. Aquilo me motivava, aquilo se tornava algo mais palpável e mais alcançável para mim. E a outra coisa, cara, revisitar meus propósitos, velho. Por que que eu comecei a estudar? Olhava para minha realidade. Isso não era algo muito difícil de acontecer, porque, cara, eu pegava trem lotado, metrô lotado e ônibus lotado todo dia para trabalhar. Então, só aquela rotina de pegar o trem lotado, o ônibus lotado e o metrô lotado demorava 1h10, 1h30 todo dia. Aquilo era algo que, quando eu olhava e estava desanimado, eu olhava para aquilo e me motivava naquilo também, entendeu? Mas assim, não estava motivado o tempo inteiro e é uma falácia você dizer que você precisa estar motivado o tempo inteiro para passar. A gente é humano, cara. A gente, às vezes, você aconteceu comigo lá, igual eu falei lá no Ceará, eu dei tudo naquela prova, eu estudei mais que 99% das pessoas. E eu fui reprovado. Então, ó, você acha que depois da prova do Ceará, do resultado do Ceará, eu estava motivado? Não, não estava motivado. Só que o que eu fiz ali na segunda, na terça-feira depois da prova? Eu abri a prova, eu enfrentei meus erros, eu entendi o que eu errei, aprendi com os erros, é, olhei o que eu tinha feito de errado, o que eu podia melhorar, fiz uma análise consciente da prova e ergui a cabeça e continuei, cara. Resiliência é algo também que é extremamente importante para você ser aprovado. Então, assim, motivação o tempo inteiro, impossível. Ninguém aqui é robô e você vai se sentir desmotivado. Agora, o que são inegociáveis é a disciplina e a constância. E você chegou a pensar em desistir alguma vez, ou Felipe, ou em nenhum momento? Você falou assim, cara, Não, não cara. teve nenhum Não, não, momento. eu não tinha plano B e eu pus na minha cabeça que eu Queimar ia os morar na barcos, né? praia, É tipo assim, aquele que eu. ditado viking, né? Queima os barcos, quando chegar na praia, vai pra Isso. cima, né? Não, não, não. Pensar em desistir eu nunca pensei, não. Eu sabia que podia demorar 5, 6, 7 anos. O que eu me questionava era, até quando eu vou ficar nessa? Até quando? Passou. Eu me questionava muito isso quando era virada de ano, porque eu sempre viajei, né, na virada de ano e ali comecei a toda virada de ano, tá ali, dia 1 estudando. Não que seja obrigatório você fazer isso. Tô contando da minha
experiência, tá, Uhum. gente? Toda virada de ano eu pensava, pô, será que vai ser a última virada de ano que eu vou passar estudando? Mas se você manter firme, com propósito, revisitando seus propósitos, que vai ser a última virada de ano que você vai passar estudando. Legal. Ô Felipe, como lidar, cara, com o entorno? Eu falo assim para as pessoas que me seguem, né? Eu falo que a maior dificuldade que eu vejo hoje nas pessoas é ignorar o entorno. Porque às vezes são as pessoas mais próximas que a gente tem do nosso lado, vão ser as primeiras pessoas a nos desmotivar. Comigo foi assim, né? Eu nunca tive ninguém do meu lado próximo que me apoiasse em nada. Pelo contrário, sempre fala que você está louco, que você está perdendo sua vida, né? Eu não sei se esse foi o seu cenário, tá? Mas eu vejo muita gente me falando isso, né? E o entorno dessas pessoas aí é complicado. Como que você vê isso? Você teve isso, né, com você ou não? As pessoas mais próximas e as pessoas que estão ali, às vezes tentando te desmotivar? Cara, eu sempre tive uma rede de apoio muito boa, tá? Então, assim, as pessoas mais próximas mesmo, minha noiva hoje em dia, minha mãe, os meus coaches que me mentoraram, essas pessoas elas sempre acreditaram em mim e me motivaram. Mas claro que eu tive pessoas próximas, inclusive da minha família, que me motivaram sim, que já chegaram. Pô, eu passei todo o tempo, eu optei por voltar para casa dos meus pais e morar com meus pais depois dos 30 anos de idade para ter mais tempo para eu estudar. Então, assim, tarefa doméstica, essas coisas eu não tinha. Eu tive o privilégio de ter meus pais vivos, de poder voltar para casa e de trabalhar e me preocupar só em trabalhar e estudar. Não tinha mais nada além disso para me preocupar. E, pô, às vezes chegava um familiar ou outro, pô, mas caramba, você não vai comprar seu apartamento, você não vai morar sozinho, já passou dos 30 anos, está na aba da tua mãe, do teu pai ainda tal. Mas assim, eu sabia dos meus propósitos, eu sabia e tinha clareza de onde eu queria chegar. Então, assim, se, se as pessoas próximas de você não te motivam, apenas não as ouça, cara. Exatamente. Foca no que vai te levar pra frente. Entendeu? O que vai te levar pra trás, não dá ouvidos, velho. Não dá ouvidos. Muitas vezes, uma crítica, na verdade, a crítica é um disfarce da inveja, é um disfarce de uma falta de coragem que aquela pessoa teve para algo que você está fazendo. Às vezes as pessoas elas não querem, elas querem que você tenha sucesso até o ponto de que o seu sucesso não seja maior do que o delas, entendeu? Exatamente. Então, assim, então, cara, se cerca de quem traz coisa boa pra você e não dá ouvidos, cara. É igual, sei lá, é igual você colocar uma sela de cavalo aqui e você olhar pra frente, entendeu? Se aquilo não tá te levando pro teu objetivo, cara, descarta, entendeu? Exatamente. Ô Felipão, e o dia da prova, cara, né? Cara, eu quando fui fazer lá a minha prova, velho, eu nunca fiquei tão nervoso na vida e olha que eu tava vindo numa pegada forte de livros, né? Eu tava quase lendo 40 livros por ano aí, e tudo livro estratégico, e eu achei que eu nunca, cara, ia ficar no estado que eu fiquei quando fui fazer minha prova. Eu fiquei, cara, eu fiquei muito nervoso, mas eu não me lembro de ter ficado tão nervoso assim outro dia. Como que você, cara, se prepara pro dia da prova, que você vai fazer o concurso? Cara, um pouco de nervosismo eu acho que faz até bem para você ter a guarda alta, tá? Você não subestimar a prova. Então, assim, um pouco de nervosismo todo mundo vai ter. Mas, assim, o que eu costumo falar para meus alunos. Velho, é você encarar várias provas, tá? A partir de um certo ponto, de um certo nível de conhecimento, porque você estudar 3, 4 meses ali, prestar prova, achando que é para pegar experiência, você não vai ganhar, não vai adquirir experiência nenhuma, porque é como se você fosse um lutador iniciante de UFC, por exemplo, de jiu-jitsu, e você vai lutar ali contra o Anderson Silva. Que experiência que você vai trazer disso? Não vai trazer experiência nenhuma. Então, é a partir de certo ponto que você deve encarar provas, tá? Hum, cara, é na tentativa e erro. É você prestar atenção no que você vem fazendo ali na última semana antes da prova, na véspera da prova e no dia da prova. O que te deixa mais confortável. Tem gente que, por exemplo, passa a noite estudando na véspera da prova. Já tem gente que estuda no dia da prova ali antes de entrar na sala de aula, e tem outras pessoas que não, que
e no último dia se desliga. E é melhor, assim, para você se concentrar, para você chegar com a mente mais descansada. Então, assim, é você errar e aprender com o erro. Errar e aprender com o erro. Ah, isso aqui deu errado? Pô, vou tentar isso aqui agora. Pô, não funciona isso para mim? Ah, vou tentar isso aqui agora. E aí você vai criando a sua, como eu chamo, receitinha de bolo do sucesso. Porque você vai vendo o que funciona e o que não funciona para você, e a partir daí você vai construindo aqueles hábitos que precedem a prova. Eu, por exemplo, chegava na semana da prova, chegava faltando ali 3, 4 dias, eu diminuía um pouco o ritmo. Então, assim, eu cortava cerca de 30 a 40% do tempo que eu estudava. Chegava na véspera da prova, cara, eu estudava até meio-dia, 1 hora da tarde. Depois disso, comia, ia pra academia, treinava igual um cavalo na academia e cansava, fazia cardio e ia dormir cedo. Só que isso aí eu não fiz na primeira prova. Isso aí foi errando, foi passando noite quase que virada estudando para a prova e chegando no outro dia cansado e errando coisa fácil, que eu aprendi que é assim que funciona para mim. Mas assim, não tem uma fórmula assim que eu diga A mais B vai dar C. Não, cada pessoa funciona de um jeito e é você se autoconhecer para ver o que funciona para você e aplicar na prova. A partir do momento que você entende que é daquele jeito que você performa melhor, cara, você vai acabar ficando menos nervoso porque você já sabe exatamente o que vai acontecer, o que você tem que levar para a prova, o que você tem que fazer antes da prova, e aí sim você passa menos perrengue e chega na prova um pouco mais tranquilo. Mas assim, um pouco de nervosismo não faz bem nervosismo. Mas depois de um tempo, assim, você sabendo o que dá certo e o que não dá certo pra você, cara, você vai replicando isso nas provas e o nervosismo diminui bastante. Pô, legal. Uma pergunta que eu tenho curiosidade também, Filipão, que eu passei por isso agora recente. Cara, o tempo da prova. Porque eu vejo assim, cara, a minha prova foi uma prova complexa, não do nível que você faz, mas, cara, foi um negócio assim que eu nunca vi na minha realidade, né? E era 3 horas e meia a minha prova, 70 questões. E, cara, isso aqui eu vou tirar de lavada, mas parece que quando eu sentei lá para fazer a prova, cara, parece que eu entrei no buraco negro, que cada hora que eu olhava pro relógio passava meia hora, 40 minutos, 1 hora. Cara, eu fiz a minha prova, as 70 questões, eu entreguei ela 3 horas e faltando 1 minuto, tá? Para acabar as 3 horas e meia. Se eu tivesse 5 horas de prova, eu faria 5 horas de prova. Porque, cara, para mim não deu tempo. E, cara, como que você faz, cara, para manipular, né? Qual é a sua estratégia com relação ao tempo? Então, por exemplo, você chega lá, vê uma questão que você não sabe. Você tenta lembrar, ou você pula as que você não sabe. Você tem alguma estratégia para administrar o tempo? Porque, cara, parece que você senta na cadeira lá e você entra num buraco negro e o relógio, não sei, avança, parece a hora do almoço na empresa, cara. Você senta para almoçar a hora do almoço, velho. Tem algumas bancas organizadoras que, além de cobrarem o conteúdo, elas também utilizam a gestão de tempo como maneira de selecionar candidatos, tá? Então, há algumas provas para auditor que elas são feitas para não serem feitas nas 4 horas. Ali, geralmente, prova de auditor é 4 horas de prova, 80 questões de manhã, 4 horas de prova, 80 questões à tarde, e às vezes mais 4 horas de prova ou uma discursiva no outro dia. Mas é mais ou menos na mesma base do que você fez. Cara, como estratégia, primeiro você elaborar uma estratégia de prova, então você já sabe as disciplinas que vai cair. A maioria das provas você sabe quantas questões vai cair de cada disciplina. É você já antes da prova você já decidir por quais disciplinas você vai começar. Geralmente eu começava com disciplinas que eu tinha mais afinidade, fazendo uma intersecção com aquelas disciplinas que também, além de eu ter uma afinidade maior, ter mais confiança, que eu ia melhor, também com disciplinas que tinham um peso maior na prova. Então, primeiro, estratégia de prova bem elaborada. Isso já ajuda com o tempo. Outra coisa, treinar em casa a gestão de tempo. Fazendo o teste, você tem ali o cronômetro ali, você não pode perder mais do que, sei lá, 5 minutos numa questão. E tua média de realização de cada questão ali deve ser mais ou menos uns 3 minutos. Então, assim, passou em casa, pô, já
se conforma que você não sabe fazer aquilo lá e vê a resolução, aprende com ela e bola para frente. Não fica perdendo tempo, justamente porque isso já é uma simulação, um treino para a prova. Agora, Entendi. na prova, cara, você criar o discernimento, isso você cria também em casa, treinando aquelas questões que você vai bater o olho. Eu costumo chamar essas questões de questões de espantalho. São que você se assusta e aí você sai correndo. Você não vai encarar o espantalho ali e você vai ficar olhando para a cara dele ali perdendo tempo. Você Uhum. pega aquele tipo de questão que você, às vezes até uma questão que você sabe, só que você já treinou tanto que você sabe que aquele tipo de questão a mais vai ser mais trabalhosa de ser resolvida. Essas questões você precisa criar o discernimento para deixar para o final da prova. Isso em todas as disciplinas tem algumas questões que são assim. Então você começa a criar esse tipo de malícia ao longo da sua preparação. De deixar algumas questões para o final da prova. Bate o olho, não sei aquele assunto, ou aquela questão vai ser muito demorada, joga para o final da prova e vai passando para frente. Porque realmente no final da prova vai chegar algumas questões que provavelmente você não vai conseguir fazer e você vai chutar mesmo. Só que você vai ver que elas são exceção, se você está bem preparado numa prova. Então, assim, no final das contas, você vai chegar ali perto do tempo limite e você vai ter feito a maioria das questões dessa forma, entendeu? Entendi. E cara, se eu tivesse, se você pudesse, assim, com toda a sua experiência que você tem hoje, cara, tantas aprovações aí, o que que você faria diferente se você encontrasse o Felipe lá estudando para o primeiro concurso público dele? Se pudesse voltar no tempo e falar assim, ó, eu vou te dar 5 minutos com o Felipe lá do que está iniciando no concurso público. O que que você falaria para ele fazer diferente, assim, que você mudou a sua estratégia hoje? Cara, o- 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 os erros que eu tive são um pouco diferentes dos erros que a maioria dos alunos tem, tá? Isso eu já deixo bem claro. Por quê? Porque eu estudei, passei ali mais ou menos um mês estudando sobre o buraco que eu ia me meter, que era a área fiscal, que era concursos de auditor. Eu fiquei um mês só estudando e vendo o tamanho do desafio que eu ia encarar. A partir dali eu entendi que eram 18, 20 disciplinas. A partir dali eu vi que era uma aprovação de longo prazo, que ia demorar, que não adiantava, que não ia ser algo imediato e muito menos no tempo que eu queria, tá? Então, assim, o maior erro que eu, Felipe, tive é que eu me cobrava demais. Eu cheguei, eu posso te falar que eu teria sido aprovado estudando menos e me cobrando muito menos do que eu estudei, tá? Então, assim, eu me cobrava demais, eu me permitia muito pouco tempo de lazer e eu sempre estava me sentindo culpado quando eu tinha um momento a mais de lazer. Então, esse era o erro maior que eu cometi. Mas por que que o meu erro era esse? Porque eu estudei antes para entender o buraco onde eu estava me metendo. A maioria dos alunos já vai igual uma vaca doida. Começa a encarar aquilo lá e vai e mete a cara nos livros e põe intensidade demais no começo e não entende que aquilo é uma aprovação, é algo de longo prazo, que é algo que não é igual aqueles concursos que pagam ali R$ 10.000, R$ 8.000, que estão acostumados a fazer. Que é quanto maior a remuneração, maior o desafio, galera. É mais gente mais bem preparada, mais gente que está mais disposta a pagar o preço de uma aprovação dessas que você vai estar concorrendo. Então, assim, Uhum. uma grande dica que eu dou pra galera é pesquise. Pesquise antes do buraco onde você vai se meter, porque você vai passar anos da sua vida naquilo lá. Então, quanto mais lúcido e bem informado você tiver com aquilo, menos vai te trazer ansiedade e menos nervosismo e menos pressão vai te trazer aquilo lá. E, ô Felipe, você acha que para quem está nessa pegada aí, né, é mais vantajoso aquele cara que sai atirando para todo lado, fazendo, estudando para prestar por vários concursos, ou ele tem que focar no concurso que ele quer e ter um objetivo ali específico? Com certeza focar no objetivo. É claro, a área fiscal ela é muito abrangente, são muitas e muitas disciplinas. Então, assim, a partir de um certo ponto que você está na sua preparação, você já consegue prestar concursos
em que, tipo assim, não cai em todas as disciplinas da área fiscal, não cai as 15, 18 disciplinas, mas ali umas 3, 4 disciplinas que você está usando, você pode usar esse conhecimento para estudar em outros tipos de concurso. Mas você não pode desviar e começar a estudar várias e várias matérias específicas de um outro concurso. É claro, pô, pode cair uma legislaçãozinha ali, uma outra legislaçãozinha que só cai naquela prova menor que você quer fazer, aí tudo bem. Mas assim, você começar a estudar várias matérias que vão te tirar do seu eixo maior, do seu objetivo maior, que é a aprovação para um concurso que você quer, isso não. Inclusive, isso é um erro muito comum que eu vejo. Pessoal, surge uma oportunidade aqui, às vezes, surge uma oportunidade no meu estado. Isso é muito frequente, muito comum. Pô, eu quero começar a estudar para ficar aqui. Como eu falei para você, desde o primeiro dia, eu me planejei e eu entendi o buraco onde estava me metendo. Então, eu já entendi que o jogo de uma aprovação dessa não era passar onde eu queria passar, era passar onde eu conseguisse passar, entendeu? Então, assim, muitas pessoas já delimitam um raio ali. Não, eu preciso passar aqui em São Paulo, ou eu preciso passar em Santa Catarina, ou eu preciso passar em Minas Gerais. Cara, não é assim que funciona. Chega ali no meio pro final, você só quer passar, você só quer que aquilo tudo acabe. Só que tem pessoas que demoram demais a entender isso. Por isso que entender o buraco onde você está se metendo e pesquisar sobre, você já ajuda demais na tomada de algumas decisões importantes, entendeu? Pô, legal. Ô, Felipão, e cara, como que foi a sua primeira aprovação, assim? Você teve mais, assim, você ficou mais feliz, assim, emocionado quando você passou do primeiro concurso ou quando foi o de auditor fiscal? Assim, qual que foi, teve diferença ou não? Quando eu lembro desse dia, eu fico até um pouco emocionado, porque foi o dia mais feliz da minha vida. Foi a aprovação aqui no Pará. Foi a primeira aprovação minha como auditor. Assim, quando eu passei em outros concursos menores, assim, foram esforços diferentes, né? Foram Aham. níveis de esforços diferentes, foram com meses de estudos eu consegui passar no meu primeiro emprego, tal, no primeiro concurso. Então, assim, com certeza a aprovação para auditor, a primeira aprovação ali depois de 3 anos e meio estudando, com certeza foi a mais emocionante. E, cara, é uma experiência, assim, surreal, velho. É muito É louco, né? sensacional. Faz já quase 4 anos e eu lembro, assim, como se fosse hoje. E eu procuro sempre tentar relembrar para eu não perder o, como foi aquele sentimento, sabe? É uma Sim. explosão de alegria, com alívio, com você querer contar para todo mundo, com você saber que sua Olha, vida vai transformar tudo junto e misturado. Então, assim, é algo surreal. Mas com certeza foi a primeira, sabe? Não foi a prova que eu mais queria no começo. E para você ver como as coisas elas não funcionam como você quer, no final das contas eu ainda passei mais em 4 provas e eu fiquei no primeiro que eu passei, que foi no Pará. Entendeu? Então, assim, as percepções mudam. Então, o primeiro concurso, ele com certeza, esse concurso do Pará, sim, foi o mais importante e o mais emocionante para mim. Esse primeiro para auditor no Pará. show de bola. Ô, Felipão, cara, se para você, assim, a gente tá quase chegando em uma hora, graças a Deus deu tudo certo, não caiu final aqui nem aí. Funcionou bem melhor do que a outra entrevista que a gente fez, né? Quando eu Oi, fui cara, aprovado a primeira vez. não, aqui em São Paulo tá caindo o mundo d'água. Não sei se alguém que tá assistindo aqui é de São Paulo. Meu, tá um caos. E o Felipe tá de regata lá, tá lá na fronteira. Felipão, três livros. Cara, eu sempre tô divulgando livros aqui no meu canal, né? Que eu acho que, cara, o livro transforma, assim, explode sua mente, né? Cara, quais seriam, assim, três livros que você indicaria pra galera ou que mais fez, assim, diferença para você, cara? Para quem tá, pode ser de para estudar para concurso, pode ser tema livre. Três livros que você fala assim, cara, isso aqui impactou a minha vida. Cara, eu vou falar dois, muito Tá, importantes para mim. Um para concurso e um não, que não é para concurso. legal. Para quem não sabe, eu gosto muito de estudar investimentos, tá? Se tornou inclusive um lazer para mim pós-aprovação, tá? Então, assim, psicologia financeira. Eu não, Sensacional. o autor é americano, eu não sei, eu não lembro o É o nome Morgan dele. House, se eu não me engano. Isso, ele mesmo. Morgan House. É excelente esse livro, muito bom mesmo. Esse é um livro que eu recomendo.
Mas é um livro ligado a investimentos, tá? Não tem nada a ver com o papo que a gente está falando aqui. Mas é um livro que mudou minha percepção, mudou minha maneira de pensar. E o outro livro aí já é algo que pode ser aplicável a concursos, chama-se Hábitos Atômicos. Também é um livro muito bom. É Esse um aí eu livro li. é um livro para criação de hábitos, é um livro que associa disciplina com a criação de hábito, ele vai a fundo na parte da psicologia de como se cria um hábito. E isso tem tudo a ver com concurso, porque é o que eu falei. Mais importante que motivação, concurso é hábito, é disciplina, é constância. Então, assim, esse livro, inclusive, ele dá várias sugestões práticas de como você criar um hábito. Eu já tinha sido aprovado quando eu li esse livro, tá? Não tinha muito tempo, infelizmente, para ler livro enquanto eu estudava. Só que, coincidentemente, muito do que eu já fazia estava ali no livro, entendeu? Então, assim, Legal. é um livro muito interessante e muito aplicável para o mundo dos concursos. Pô, legal. Tem um livro muito bacana, Filipão, não sei se você leu também, que é para otimizar tempo, que chama Essencialismo. Um livrinho branco, Não, que a capa é meio rabiscada, assim. vou Cara, ler. um livro incrível para você eliminar aquelas coisas que você fica Ladrões perdendo de tempo. tempo. Isso, muito legal. Felipão, legal. Os livros aí que você indicou, podcast, cara, algo que eu aprendo muito, né? Quais seriam, assim, se tiver três podcasts assim que você assiste, pode ser qualquer tipo de tema, que você fala assim, cara, esse podcast aqui faz diferença. Cara, não sou muito de podcast, tá? Um dos únicos que eu vejo assim com uma frequência maior é o do Bruno Perini, chama Os Sócios. Show de bola. Esse eu sei que é muito bom, eu garanto, mas assim, não sou muito de ver podcasts, assim, é, ainda é recente, tá? Eu fui aprovado no último concurso faz 3 anos, então Começou a viver assim, agora, né? eu voltei a viver, eu saí da jaula não faz tanto tempo assim, então assim, eu ainda estou descobrindo novamente o que eu gosto e o que eu não gosto de fazer, cara, para você ver o nível de obsessão que uma aprovação num cargo grande, do que uma conquista grande exige. Agora eu tô me descobrindo o que eu gosto e o que eu não gosto, sei lá, do ano passado para cá. Então, assim, eu tô experimentando as coisas ainda, tal, vendo o que eu curto, o que eu não curto. E, assim, de podcast, esse dos sócios eu sei que é um que vale muito a pena ver. Ele abre a sua mentalidade para a questão financeira, que é muito bom. Mas pode deixar aí outras dicas também, pô. Vale, aproveita o gancho aí e deixa pra gente. Cara, eu assisto aos sócios, eu assisto o PrimoCast, né? Eu acho muito legal o PrimoCast, Irmãos Dias Podcast, TubaCast. Os meus é mais para o mercado financeiro, né? Mas é um puto aprendizado também. E, Eu vou Felipão, falar um outro também. Estratégia Cast. Estratégia estratégia Cast que é um material em áudio do cursinho que eu usava, que era o Estratégia de Concursos, e era esse que eu usava, Estratégia Cast. Que eu estudava todo dia no traslado para o trabalho. Eu pegava uma videoaula, eu pegava, baixava os áudios ali das aulas e usava como forma de revisão. Então tem esse cast aí, o Estratégia Cast eu usava. Mentorcast aí que colocaram aí, o William colocou também nos comentários e assisti também muito bom. Felipão, para a gente encerrar, como que a galera encontra você, como que a galera pode ser mentorada por você? Você comentou lá no começo, né, no Goruja, né, que você tá mais aí, mas beleza, eu quero entrar lá, mas eu quero que você faça minha mentoria. Como que é o trâmite aí? Como que é? Divulga aí seus Instagrams e como que a pessoa entra em contato lá para contratar você. Eu não quero outro professor. Ó, tem que pegar o fera de lá aqui, ó, o melhor que tem. Meu Instagram é @goiabafnc, goiaba porque é meu apelido, @goiabafnc. Fala comigo ali no Instagram, no privado, manda uma mensagem que eu tô com a turma fechada lá na Coruja, mas eu tento desenrolar lá internamente, porque também chega uma hora que você fica com tanto aluno que acaba ficando ali no limite da tua capacidade para poder dar um bom atendimento, tá? Mas me conta a tua história ali, o que você quer, para onde você quer chegar. E ali eu tento desenrolar lá para poder te orientar. Felipão, obrigado, irmão. Cara, sensacional. Fiquei muito feliz aí de você ter topado. A primeira, vou colocar lá um teste em Wall Street, não deu para fazer lá,
né, o Instagram acabou não liberando live pra mim, lá o canal é novo. Mas, cara, de coração, você é a primeira aqui do canal. Se amanhã eu estiver sentado lá no Primocast, lá com o Thiago Nigro, eu vou falar assim, ó, minha primeira foi com o Felipão lá. Cara, Felipão, muito obrigado, irmão. é um prazer enorme estar aqui com você. É, eu faço questão. Você sabe que eu tenho muito orgulho de você, da tua trajetória. Você deve contar suas histórias e sua trajetória lá no seu canal. Ainda vai falar muita coisa, mas está trilhando uma trajetória muito bonita, muito legal, de muito esforço. Não só a tua própria trajetória, mas agora orientando pessoas a como investir. Tem muito conhecimento, muita coisa para acrescentar. E, cara, sou teu fã, mano. De verdade. Eu gosto Tamo muito junto. do jeito que você vê as coisas, do seu esforço. Para quem não sabe, a gente já trabalhou junto. Já, Eu lá lembro no que trabalhava CPTM. na companhia de Paulista de Trens Metropolitanos em São Paulo. E foi lá que eu conheci o Fabiano. E desde lá, tudo que ele fez, ele era um cara diferenciado. Ele era um técnico de segurança tra- e agora ele está se preparando cada vez mais para ser um excelente mentor no mercado financeiro também. E eu te desejo muita sorte, muita competência você tem de sobra. Então, cara, meus parabéns pela trajetória, tá? Eu tenho muito orgulho de você e é um prazer enorme estar aqui com você sempre que você precisar. Eu faço questão de reservar um tempinho para poder te dar uma força e tamo junto sempre. Tamo junto. Felipão, obrigado. Todo mundo que participou aí, muito obrigado. E me segue lá, um TST em Wall Street, canalzinho para mercado financeiro, que está começando agora. Tem o Faca na NR aqui, que já é para bombeiro, técnico de segurança do trabalho, parte espiritual, né? Que eu divulguei como Deus mudou minha vida. E é isso, galera. Gostou? Curte aí, põe seu joinha, né? Compartilha a live. Felipão, obrigado, irmão. Tamo junto, Fabiano. Um Tamo grande junto. abraço. Valeu, galera. Tamo junto. Tchau, tchau. Falou.